Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz incomparável de nosso Mestre e Senhor nos penetre e permaneça em nós. No estudo anterior, terminamos as reflexões em torno do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, por tema central, reencarnação. E na próxima semana, se Jesus permitir, iniciaremos o estudo metódico e sequenciado do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E como temos feito entre um capítulo e outro, trazemos um tema especial, fora da sequência, mas sempre conectado com o Evangelho e com as nossas necessidades. Já refletimos sobre depressão, ansiedade, estresse, e nesta oportunidade, alguns fragmentos sobre o tema solidão. E o título das nossas reflexões é este: menos solidão negativa, mais evangelho em nossas vidas. Solidão, trazendo já um conceito ou alguns conceitos, significa estado do que se encontra ou vive só. Isolamento. Solitário é aquele, pois, que vive desacompanhado, isolado, que gosta ou se sente constrangido a estar só, que se sente impelido à solidão, pois solitário é ainda aquele que não se adapta à sociedade, que apresenta dificuldades de convivência com os seus semelhantes e se afasta desta convivência. Por estas ideias todas em torno da solidão e do solitário, constatamos, sem esforço, este paradoxico, esta contradição. A Terra nunca esteve tão povoada quanto agora. Nunca foi tão fácil, rápida, a comunicação entre as criaturas humanas. E agora, com os recursos da internet, dos meios virtuais, a comunicação é praticamente instantânea, simultânea.
E mesmo assim, com todos os progressos da civilização, com todas as conquistas científicas, tecnológicas, espirituais, psicológicas, sociológicas, ainda encontramos no mundo milhões de solitários. Aqueles que estão realmente sozinhos, e esta nem sempre é a pior solidão, e encontramos aqueles que, mesmo em meio a certas pessoas, sentem-se ainda solitárias. E por isso se diz que a pior solidão é a solidão a dois, quando duas pessoas, em que pese a proximidade física, em que pese os compromissos e até habitarem sob o mesmo teto, ainda experimentam esta sensação de estar ou estarem sozinhas. Existem tipos de solitários. Há, portanto, solitários e solitários. Menciono aqui agora 3 tipos: solitários por livre opção, solitários por se considerarem marginalizados e solitários porque deixados à distância pela conveniência criminosa dos grupos. Comentando rapidamente estes 3 tipos: solitários por livre opção. Poderemos encontrar, neste caso, a solidão positiva e a solidão negativa. Pelo que está dito, nem toda solidão, portanto, é necessariamente negativa. O poeta, o escritor, o pintor, o escultor, o médium, o pesquisador, são levados, muitas vezes, à solidão. Mas esta solidão é positiva, é saudável e é necessária, porque estes irmãos e irmãs que buscam a solidão positiva fazem-no por amor, aceitam o sacrifício da soledade, tendo em vista os muitos benefícios que advirão em favor deles próprios e de toda a humanidade. Sem a solidão positiva destes estudiosos pesquisadores, a humanidade ficaria privada de muitos benefícios, de muitas conquistas, de muitos progressos. Mas há aqueles que optam pela solidão negativa por outros motivos. São os solitários por se considerarem marginalizados.
Leio, esta solidão é invariavelmente negativa, porque fruto de estados conflitivos da pessoa solitária, sendo a solidão, neste caso, uma fuga em razão da inadaptação da pessoa ao meio a que foi chamada viver. E existem também aqueles solitários que o são, não por vontade própria, não por se considerarem marginalizados, mas por serem mesmo marginalizados pela conveniência criminosa dos grupos. São solitários vítimas do egoísmo, da indiferença e de outros estados espirituais que caracterizam ainda milhões de criaturas humanas em todo o mundo. E a solidão, como o estresse, a ansiedade, a depressão, o medo, também traz consequências. Em se tratando de solidão positiva, as consequências ou efeitos são positivos, pelos benefícios que advirão, como já mencionamos. Mas toda solidão negativa há de trazer efeitos negativos, que são muitos, tantos, que nem é possível agora mencionar todos. Estes efeitos negativos somam-se às dezenas. Mencionemos algum neste estudo breve. O vazio interior, como reflexo do vazio exterior decorrente da solidão. O tédio, a mesmice, a rotina perniciosa, as frustrações, o desencanto, a baixa autoestima, a depressão, pensamentos negativos em profusão, pessimismo, derrotismo, abatimento, tristeza sem fim, um vácuo existencial, ideias em torno da morte, podendo até ser em torno do suicídio, e outros problemas mais, entre eles certas enfermidades, pelo bombardeio a que o corpo estará submetido. As causas da solidão são muitas, também inumeráveis, não sendo possível agora mencionar todas. Mas, sem dúvida, na raiz de todas as causas da solidão está o próprio solitário, o meio, as circunstâncias, os vícios, as imperfeições espirituais existentes no mundo, os fatores econômicos, culturais, espirituais diversos, sem dúvida, concorrem para a solidão, mas
É inegável que o solitário participa de maneira efetiva para a sua solidão. Aquele que busca a solidão positiva está sendo levado por fatores e causas positivos. É o anseio da reforma íntima, da introspecção, do recolhimento, da concentração, da pesquisa, do estudo, do trabalho. Mas aquele que busca a solidão negativa, claro, está se deixando levar por causas e fatores negativos. Tem cura a solidão? Sem dúvida, mesmo porque, à luz do Evangelho do Cristo e à luz da doutrina espírita, nós não podemos admitir a hipótese de uma enfermidade incurável. Seria o mesmo que decretar a falência de Deus, a falência do Cristo, a falência da espiritualidade, a falência do bem, a falência da virtude. A solidão mórbida, negativa, portanto, tem cura. E a partir de agora, nós traremos a contribuição de Joana de Ângelis e de Emmanuel. Mas antes, fica esta recomendação para todos nós. O solitário precisa aprender a ser solidário, substituir a letra T de solitário pela letra D de solidário. Toda pessoa que desenvolver a virtude da solidariedade, toda pessoa que despertar para a necessidade de ir ao encontro do próximo, de abrir-se ao bem, ao amor, à piedade, à compaixão, ao serviço em favor das demais criaturas, esta pessoa estará buscando a sua melhora praticamente imediata. Há muitos anos, há mais de 50 anos, tivemos uma música muito famosa de uma cantora já desencarnada, por nome Carmen Silva. E o título da sua música era, e continua sendo, Adeus, Solidão. E um trecho da letra diz: agora eu posso dizer adeus, solidão, porque encontrei o amor. No amor, portanto, está a cura para a solidão negativa. Faço uma pausa para abraçar, a começar pela nossa companheira Mima e os companheiros do Centro Espírita Francisco Borice, em Franca, a todos estes que compartilham conosco. E, posteriormente, daremos uma atenção especial a estas almas
queridas que aqui se apresentam, inclusive nossa companheira, amiga, irmã, Tânia Uieda, de Junqueirópolis, minha terra natal. Tânia, está aproximando o seu aniversário, Tânia, 29 de dezembro. Deus te abençoe, são meus votos por antecipação. Escreve Joana de Ângeles, no seu livro Viver e Amar, e na sua mensagem Karma de Solidão. Diz ela: a vida na Terra é feita de muitos paradoxos, e isto se dá em razão de ser um planeta de provações, de experiências reeducativas, de expiações redentoras. Assim, propõe-nos ela: não desfaleças, porque este é o teu karma de solidão. Faze, desse modo, uma pausa nas tuas considerações pessimistas e muda de atitude mental, reintegrando-te na ação do bem. O que ora te falta, malbarataste, perdeste porque descuraste enquanto possuías o de que agora tens necessidade. A invigilância levou-te ao abuso e delinquiste contra o amor. A tua consciência espiritual sabe que necessitas de expungir e de reparar. O que te leva, nas vezes em que o júbilo te visita, a retornar à tristeza, rememorar sofrimentos, fugindo para a tua solidão. Além disso, prossegue Joana, é muito provável que aqueles a quem magoaste, não se havendo recuperado, busquem-te psiquicamente, assim te afligindo. Reage com otimismo à situação e enriquece-te de propósitos superiores que deves pôr em execução. Ama sem aguardar resposta. Serve sem pensar em recompensa. O que ora faças no bem atenuará, liberará o que realizaste equivocadamente, e assim reencontrar-te-ás com o amor, em nome daquele que permanece até agora entre nós, como sendo o amor não amado, porém amoroso de sempre, que é nosso Mestre e Senhor Jesus. Em síntese, aqui está o tratamento para a solidão negativa. Ama sem aguardar resposta. Serve sem pensar em recompensa. Façamos o bem e com isto estaremos superando as consequências deletérias desta doença grave que pode trazer-nos consequências terríveis
a solidão. Almas queridas, tenho aqui comigo a página de Emmanuel, no seu livro Fonte Viva, capítulo 70, por título Solidão. E esta mensagem está baseada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 23, quando Jesus, diante de Pilatos, encontra-se praticamente só. Lerei a mensagem, mas mais uma vez eu quero abraçar a todos e dizer: a Tânia há de me perdoar, mas para dizer que a Tânia é nossa amiga, irmã, benfeitora, há muito tempo, desde a minha adolescência, na minha querida cidade, na minha querida terra natal, Junqueirópolis. E a todos o meu amor, meu carinho, a minha gratidão. Fátima, vou escrever a você. Amanhã, rogo aguardar. Deus está conosco, Fátima. O Cristo está conosco. A espiritualidade superior está conosco. Em verdade, Fátima e todos, solidão é uma ilusão de ótica. Nunca estamos sozinhos. Emmanuel nos chama agora a atenção para um outro tipo de solidão. A solidão do discípulo, a solidão do apóstolo, a solidão daquele que se consagra ao Mestre de maneira sacrificial, impondo-se todas as renúncias pela alegria da comunhão definitiva com o Senhor. Diz-nos Emmanuel, Fonte Viva, capítulo 70, solidão. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância
e que coração faminto do calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não olvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Sejamos do número daqueles que estarão solitários, mas com Jesus, solitários, mas com Deus, solitários, mas com a espiritualidade superior em torno de nós, solitários, mas ocupados com o bem. E aí, a sensação de solidão desaparecerá, porque constataremos que de fato era somente uma impressão, não era uma solidão real. Muita paz, que Deus a todos sempre nos abençoe.